Bem-vindo ao segundo encontro da jornada até Telestai, as palavras finais de Jesus quando ele morreu na cruz. Esta será a jornada mais excitante que você já trilhará, porque começamos, bem, pelo princípio, e nós estamos com as palavras mais transformadoras já ditas. No episódio anterior, conversamos sobre um livro, a Bíblia. Ele nos concede a revelação de Deus. Hoje, vamos olhar para esse livro extraordinário que começa com a revelação do Deus que era, que é e que sempre será, o único que é eterno. Meu amigo Arlen explica o que a Bíblia diz sobre o Deus eterno. A primeira coisa a aprender está aqui, no primeiro versículo que há na Bíblia. Então abra sua Bíblia em Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Como vê, não há explicação aqui. Simplesmente diz que, no princípio, Deus já estava lá. Que antes do tempo, Deus já existia. Isso porque Deus é eterno. Não teve um começo e nunca terá fim. É difícil para nossas mentes compreenderem. Nós humanos somos limitados pelo tempo. Podemos falar sobre o passado e os velhos tempos. Podemos recordar os dias que já se foram, mas não podemos voltar no tempo. Podemos fazer planos para o amanhã e sonhar com o futuro. Mas não podemos avançar no tempo, nem um minuto. Mas Deus não é assim. Deus está fora do tempo. Está presente no passado, no presente e no futuro, ao mesmo tempo. Salmo 90, verso 2, descreve assim: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele nunca muda, nunca se cansa e nunca diminui. Deus é eterno. Como Deus não é limitado pelo tempo, também não é limitado pelo espaço. Nós, humanos, somos completamente limitados. Por mais que desejemos estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, não conseguimos. Não importa a velocidade da viagem ou quanto a nossa vida exige de nós, só podemos estar em um lugar por vez. E Deus? Deus não é assim. A Bíblia diz que Deus é onipresente. Ou seja, Deus está em todo lugar, ao mesmo tempo. Por isso que Davi escreveu no Salmo 139: Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Para onde escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, tua mão me guiará. Tua mão direita me sustentará. Descobrimos outra coisa sobre Deus nestas primeiras 4 palavras. O livro de Gênesis foi escrito na língua chamada hebraica, e a palavra para Deus em hebraico é Elohim. Mas talvez pense, por que isso é importante? No hebraico, se você quer dizer anjo, você diz Seraph.
Mas se você quer dizer anjos, no plural, você diria serafim. Então, começa a entender? No hebraico, sempre que ver im no final da palavra, ela está no plural. Bem, porque a palavra para Deus, Elohim, tem um im no final? O plural encontrado no final de Elohim é a primeira indicação que temos na Bíblia que o único Deus revela a si mesmo em 3 pessoas, que Deus é triuno. A palavra triuno é um termo adotado por estudiosos para descrever uma característica de Deus encontrada na Bíblia. Dr. Arnold Fruchtenbaum, renomado estudioso do hebraico, disse que as escrituras hebraicas retratam um Deus que é um em 3 pessoas. E o Novo Testamento fala mais sobre esse assunto, revelando Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, cada um sendo eterno, igual e distinto. A verdade é que Deus é infinito. Para nós humanos, como finitos, tentar entender Deus seria como esperar que formiguinhas fossem capazes de aprender a ler. Seria impossível para elas entenderem até os princípios mais básicos da nossa língua. Da mesma forma, neste livro, Deus nos revelou muito sobre a sua natureza, mas seria impossível compreender completamente a Deus. Mas podemos confiar no que a Bíblia diz ser verdade sobre ele. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus é o arquiteto e criador de tudo o que existe. Mas qual é a matéria-prima usada para criar tudo isso? Se está com a sua Bíblia, olhe o versículo 3. E disse Deus, que haja luz. E houve luz. O que está escrito? Diz e disse Deus. Aqui não diz e Deus juntou, ou e Deus formou, ou Deus moldou. Não. Pelo poder da palavra de Deus, Ele criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas. E em Hebreus 1:3 nós lemos: pelo seu poder, é Ele quem sustenta todas as coisas. Então, se Deus pode criar tudo e também sustentar o universo em toda a sua vastidão, o que pode ser impossível para Deus? Nada. Quer saber? Mais de 50 vezes na Bíblia, Deus é descrito como Todo-Poderoso. Ainda quando você enfrenta um problema sério em sua família ou num relacionamento, quando os desafios de mais um dia de escola ou de trabalho, ou quando a vida está pesada demais, quando o seu futuro parece não oferecer mais esperança, para onde você vai? Com quem se aconselha? Vá para seu Criador. O que é impossível para você não é impossível para Deus. Através da Bíblia, você vai conhecê-lo. Esse Deus Todo-Poderoso diz aqui: venha a mim, confie em mim, eu me importo com você. Que reflexão incrível! O Deus que criou o universo, o único que suspendeu a história, o espaço e ditou as regras da existência, se importa com você e comigo. Eu nunca considerei apresentar minhas preocupações a Deus. Até que aos 10 anos, Deus estava totalmente à parte em minha vida. Mas uma noite, minha mãe, meu irmão e irmã estavam fora da cidade e eu e meu pai estávamos sozinhos em casa. Meu pai despertou no meio da noite sentindo muita dor. Ele disse que eu precisava chamar a minha mãe.
Naquela noite, eu fui tomado por muita tristeza que destruiu completamente o meu coração. Meu pai teve que ir às pressas para o hospital. Depois de muitos dias, o médico chamou a família toda. Ele olhou fixamente para o meu irmão, para minha irmã e para mim e disse: "Seu pai não verá o sol nascer amanhã." Eu fiquei atordoado, confuso. Eu não podia explicar. Meus olhos se voltaram para minha mãe. "O que vamos fazer?" Estávamos desesperados. Minha mãe chamou um pastor da igreja cristã de uma comunidade rural. Ele tinha sido pastor na igreja onde meu pai cresceu. Ele pediu para sairmos do quarto. Queria falar com meu pai sozinho. Ele ficou no quarto mais de 1 hora. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Quando ele saiu, disse claramente, mas com muita autoridade: "O seu pai vai viver." E ele viveu. Ele viveu mais de 10 anos. Eu não sabia o que pensar quando o pastor foi embora. Eu aprendi depois que ele conversou com o Deus que criou o universo quando meu pai estava à beira da morte. Aquela foi a primeira vez em que realmente considerei a existência de Deus. Mas eu esqueci rapidamente. Preenchi minha vida com os esportes, a faculdade e a busca pelo prazer. Todos pensavam que eu tinha uma ótima vida, mas não conheciam o vazio, a confusão, a escuridão em meu coração. Aos 16 anos, fui selecionado como um dos 30 alunos do meu estado para estudar na Universidade das Nações Unidas. Lá encontrei o contexto da comunidade internacional e fui premiado como um dos palestrantes a falar na América do Norte. Viajamos pelos Estados Unidos e Canadá naquele verão, falando sobre a paz mundial. Mas havia um problema. Eu não tinha paz no coração. Certa noite visitamos um famoso campo de batalha na América, Gettysburg. Vários alunos cantavam canções espirituais e louvavam a Deus. Eu olhei para os céus maravilhado. Deus está aí? Pode me ouvir? Pode ver o vazio em meu coração? Eu deixei aquele campo de batalha com uma batalha tremenda em minha alma. 40 anos após aquela noite solitária, sentei com minha esposa na borda do Grand Canyon e assisti ao pôr do sol. Foi extraordinário. A luz irradiava não só através do cânion, mas no profundo da minha alma. Dessa vez, enquanto olhava para os céus, a paz inundou meu coração como um rio poderoso. A escuridão foi dispersada pela luz que brilhava do alto. Eu tinha propósito, eu tinha um sentido, eu tinha alegria. E quer saber? 1 ano após o meu clamor naquela batalha em Gettysburg, Deus me respondeu. Ele falou, ele me mostrou o seu amor. Eu comecei a entender o significado de Tetelestai. E isso mudou a minha vida. Eu passei a conhecer e a amar o Deus que trouxe tudo à existência. E desde aquele dia tem sido uma jornada incrível. Eu escalei montanhas perigosas e venci. Eu passei por vales profundos. E através de tudo isso, o Deus Todo-Poderoso e Cuidadoso, Ele me guiou. Ele nunca me deixou nem me abandonou. Que grande aventura tem sido caminhar pela vida com o único que a criou. E Ele ama você da mesma forma que Ele me ama. Ele quer se relacionar com você. Então abra o seu coração.